Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se Deus cobra os sacerdotes. Deus cobra os sacerdotes. A primeira mensagem que será lida, tirada da Bíblia Sagrada, da CNBB, Canção Nova. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11 a 14. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11 a 14. Deus falou ao menino Samuel, ao profeta Samuel. O Senhor disse a Samuel: vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir os ouvidos de todos os que a ouvirem. Naquele dia, farei cumprir-se contra Eli tudo o que disse acerca de sua casa. Começarei e cumprirei. Eu lhe disse que sua casa seria condenada para sempre por causa da iniquidade, pois ele sabia que seus filhos ofendiam a Deus e não os repreendeu. Por isso, jurei à casa de Eli que a iniquidade de sua casa jamais será perdoada, nem com sacrifícios, nem com oferendas. Palavra do Senhor Deus. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, Eli era um sacerdote. É o sacerdote que tomava conta do templo em Jerusalém, em Israel. Eli ficou responsável em tomar conta do menino Samuel, porque sua mãe, depois de receber essa graça, que não poderia ter um filho, orou, pediu tanto para Deus, e Deus deu essa graça para ela. Ela engravidou e teve Samuel. Então ela entregou Samuel ao sacerdote no templo para que o próprio sacerdote tomasse conta de Samuel, o pequeno menino profeta. Então Deus, numa noite, chegou até Samuel e falou para ele: Samuel, 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 Samuel. E assim Deus começou a falar com o profetinha, que ainda era uma criança. E o Senhor disse a Samuel: vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir os ouvidos de todos os que ouvirem. Naquele dia farei cumprir-se contra Eli, contra o sacerdote Eli, tudo o que disse acerca da sua casa. Começarei e cumprirei, diz o Senhor Deus. Deus disse: eu lhe disse que sua casa seria condenada para sempre por causa da iniquidade, por causa dos pecados. Pois Eli sabia que seus filhos ofendiam a Deus e não os repreendeu. Por isso jurei à casa de Eli que a iniquidade de sua casa jamais será perdoada, nem com sacrifício e nem com oferendas. Queridos irmãos e queridas irmãs, o sacerdote Eli estava vendo os seus filhos pecarem contra Deus. Como muitos sacerdotes de agora, de hoje mesmo, e também pastores, estão vendo seus fiéis cometendo iniquidade, pecados contra a palavra de Deus. E o sacerdote e os pastores, que nem Eli, viram, ouviram e não os repreenderam. Por isso Deus está falando e deixando muito claro que Ele vai cumprir aquilo que prometeu contra Eli, contra a casa de Eli. E que a casa de Eli e Eli, o sacerdote, jamais será perdoado. Porque o sacerdote tem a obrigação de cuidar das suas ovelhas, dos seus filhos. E quando vê seus filhos cometerem coisas erradas e não os repreende em cima da palavra de Deus, ele está pecando mais ainda que os seus filhos.
Por isso Deus castigou o sacerdote Eli. Amém? Vocês entenderam? Vamos continuar mais um pouco falando sobre os sacerdotes. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, de versículo 1 a 8. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Deus falou também a Malaquias. Agora então, sacerdotes, é para vós o mandamento seguinte: se não deres atenção, nem tiverdes em mente o desejo sincero de glorificar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu vos mando as maldições, mudo em maldição o que eram bênçãos. Amaldiçoo mesmo, porque nunca pusestes o meu nome no coração. Minha aliança com Eli significa vida e felicidade, e era isso o que eu lhe dera, que eu lhe dava. Eu lhe impunha respeito, e ele respeitava e honrava o meu nome. Em sua boca estava um ensinamento sincero, e maldade alguma se achava em seus lábios. Com integridade e retidão caminhava comigo, e a muitos ele afastou da maldade. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e sua boca se espera a orientação, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vós desviastes deste caminho, fizestes que muitos tropeçassem na lei, quebrastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos e queridas irmãs, Deus transmitindo a mensagem ao profeta Malaquias, ele está falando aos sacerdotes. E Deus está endurecendo contra os sacerdotes. E Deus diz assim: agora então, sacerdotes, é para vós o mandamento seguinte: se não deres atenção, nem tiveres em mente o desejo sincero de glorificar o meu nome, eu vos mando as maldições, mudo em maldição o que era bênçãos. Amaldiçoo mesmo, porque nunca pusesse o meu nome no coração. Queridos irmãos, Deus fala também a aliança que ele fez com Levi. E diz que eu lhe impunha respeito e ele respeitava e honrava meu nome. Levi respeitava a Deus. Em sua boca estava um ensinamento sincero, e maldade alguma se achava em seus lábios. Deus está falando uma coisa aos sacerdotes e aos pastores, nesta frase aqui, ó. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. De sua boca se espera a orientação, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Irmãos queridos, todo sacerdote e todo pastor tem por obrigação, tem por dever o cumprimento da lei de Deus. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da palavra de Deus. E de sua boca se espera a orientação, o ensinamento. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ele é o mensageiro de Deus. Vocês estão entendendo? Mas Deus diz: vós vos desviastes. Tem muitos sacerdotes e muitos pastores que estão desviando do caminho de Deus. Fizestes de muitos tropeçarem na lei. Tem muitas ovelhas tropeçando na lei porque os sacerdotes estão ensinando errado. Porque os pastores estão ensinando errado. Não estão cumprindo a lei de Deus.
E assim eles quebram a aliança que Deus fez a Levi. Amém, queridos irmãos? Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos à última leitura. Livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 4 a 14. É um resumo. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 4 a 14, um resumo. Deus falou assim ao profeta: mas que ninguém acuse ninguém. Ninguém ponha a culpa. Minha questão é contra ti, sacerdote. Tu tropeças de dia e de noite o profeta contigo tropeça. Assim vais levando meu povo ao pecado. Meu povo está se acabando por falta do conhecimento. Porque tu te afastaste do conhecimento. Eu também te afastarei do meu sacerdócio. Tu te esquecesses da lei do teu Deus. Eu também me esquecerei de teus filhos. Quanto mais se multiplicaram, tanto mais pecaram contra mim. Trocaram sua glória por essa coisa vergonhosa. Vivem dos pecados do meu povo. Matam a fome com suas maldades. O que acontece ao povo, acontecerá ao sacerdote. Hei de castigá-lo por seu procedimento. Hei de fazê-lo pagar por todos os seus atos. O meu povo se aconselha com um toco. Espera a resposta em um pedaço de pau. Foi tomado por um espírito de prostituição, prostituindo-se com os outros, longe do seu Deus. E o povo, sem entendimento, vai caminhando para a desgraça. Palavra do Senhor Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, desta vez Deus está falando claramente ao sacerdote que não respeita a lei dele, que não respeita a lei de Deus, que não cumpre as leis de Deus, que não obedece os mandamentos de Deus e que ensina errado o povo, os fiéis, as ovelhas. Deus diz assim, ó: minha questão é contra ti, sacerdote. É contra ti. Tu tropeças de dia e de noite tropeça contigo o profeta. Os meus fiéis, os meus filhos tropeçam por causa de ti, sacerdote. Assim vais levando o meu povo ao pecado. De vez de você ensinar meu povo corretamente, você está levando ele ao pecado. Meu povo está se acabando por falta do conhecimento. Porque você não está dando conhecimento para meu povo. Eu dei as leis e você não cumpre as leis e ensina errado ao meu povo. Porque tu se afastaste do conhecimento. Tu te esquecestes da lei do meu Deus. Do teu Deus. Você te esqueceu, sacerdote, da lei do seu Deus. O meu povo aconselha com um toco. Espera a resposta em um pedaço de pau. Uma imagem de madeira. O meu povo se aconselha com um toco. Espera a resposta em um pedaço de pau. Meu povo foi tomado por um espírito de prostituição, de se prostituir com imagem, com ídolos. E o povo sem entendimento vai caminhando para a desgraça. É contra ti, sacerdote. Você tira o conhecimento do meu povo, ensina errado o meu povo, faz meu povo carregar um pedaço de pau, adorar um pedaço de pau, de madeira, de objeto. E leva meu povo à desgraça. Faz meu povo tropeçar, faz meu povo pecar. É contra ti, sacerdote. Eu vou te cobrar. E assim, queridos irmãos, nessas mensagens que eu estou transmitindo para vocês, que são mensagens bíblicas, tirado da Escritura, da Sagrada Escritura, da CNBB, da Canção Nova, é que muitos sacerdotes tropeçam, queridos irmãos.
tropeçam na palavra de Deus porque não cumprem os mandamentos da lei de Deus. Amém.